Oi, pessoal, eu sou Matheus, R2 do Programa de Residência de Neurocirurgia da UEPA. Aqui a gente está com o Paulo Bedi, nosso coordenador. A gente vai falar hoje sobre equilíbrio sagital espinopélvico, é um assunto bem complexo. Nossa intenção não é esgotar o assunto, mas é fazer uma introdução para que a gente possa compreender e aplicar isso no dia a dia, né? Bom dia a todos. O Matheus é nosso R2 de neurocirurgia. O equilíbrio sagital espinopélvico, hoje em dia, como nós sabemos, é um conhecimento necessário para que o neurocirurgião possa entender, compreender a biodinâmica da coluna e indicar também tratamentos adequados para os problemas da coluna cervical, dorsal e lombosacra. Então, com a palavra, o Matheus para nos trazer e reativar esses conhecimentos. Vamos lá, então. A gente vai começar a aula com um caso clínico. Uma paciente que vocês estão vendo aí na imagem, de 57 anos, com quadro de polimialgia. Ao exame físico, ela está vigível, sem déficits neurológicos, e ela tem pontos dolorosos miofaciais à palpação, né? E assim, ela tem exames de imagem que não evidenciam nenhuma alteração bem específica, e a gente precisa entender o porquê que ela tem esse quadro de dor, né? Aqui a gente está vendo uma imagem dela em perfil, né? E a gente vai discutir ao longo da aula como que a conformação da coluna do paciente, o mecanismo compensatórios, contribui para essa questão álgica, essa questão da dor dessa paciente. A gente vai voltar nesse quadro mais no final da aula. Então, primeiramente, equilíbrio sagital é uma resultante de curvas opostas, né? Lordose cervical, cifose dorsal, lordose lombar, inclinação sacra, ou sacral slope. Cada uma dessas curvas, elas tem uma angulação, que geralmente, no caso, está aqui descrito, lordose cervical de 20 a 40, cifose dorsal de 20 a 40, lordose lombar de 30 a 50. Isso pode variar também, a depender da literatura, e também inclui angulação da pelve, quadris, joelhos e tornozelos. O equilíbrio sagital, ele ocorre quando há uma harmonia entre o eixo da coluna e o eixo relacionado à pelve, que a gente chama de eixo crânio-sacral, que é o da coluna, e o eixo bicoxo-femoral, que é o da pelve. Esses dois eixos têm que estar em harmonia para que o paciente ele esteja equilibrado, para que ele possa deambular e para que ele não tenha dor, né? A gente vai ver ao longo da aula que, ao decorrer do envelhecimento, podem acontecer alterações degenerativas que podem perturbar esse equilíbrio fisiológico, né? E aumenta a resistência da coluna, né? Essas curvaturas justamente permitem uma maior resistência da coluna. Tá, então a gente vai ao longo da aula falar de parâmetros espinhais, como a gente falou que é o primeiro eixo, e a gente vai falar também de parâmetros pélvicos. Os parâmetros espinhais são o que a gente chama de linha de prumo de C7 a S1, a cifose torácica e a lordose lombar, e os parâmetros pélvicos são o índice pélvico, sacral slope, pelvic tilt, que é a inclinação pélvica, a gente vai falar de cada um deles. Primeiramente, a gente vai abordar a linha de prumo de C7 S1. O que ela é? É uma linha, nada mais é que uma linha que passa pelo corpo de C7 e ela precisa passar pelo espaço de L5, S1, ou até 3,2 centímetros da ponta do sacro. Essa linha, como vocês podem ver aqui na figura A, né? Não sei se dá para aparecer aqui. Na figura A, e ela se dirige à base, né? Que são a parte mais posterior aqui dos pés, aqui perto do calcâneo, perto do tornozelo, né? E essa linha, ela idealmente não deve ficar anterior ao eixo dos quadris, né? A gente está vendo aqui nas figuras seguintes, B, C, D e E,
um processo que pode ocorrer com o envelhecimento, né, processos degenerativos, que tendem a deixar a coluna mais encurvada para frente, tendem a aumentar a cifose torácica, né, como nesse caso dessa B aqui. Esse processo degenerativo, vocês podem ver que ele desloca essa linha de prumo para frente da base do paciente, né, frente dos pés, frente do eixo dos quadris. Isso causa uma perturbação do equilíbrio sagital espinopélvico, né? A gente vai ver como que isso vai refletir no paciente, né? E nas figuras seguintes, a gente vai ver alguns mecanismos compensatórios que o organismo involuntariamente tenta adotar para tentar reestabelecer essa linha para a posição que ela estava, que é mais ou menos aqui, passando pelo espaço de L5-S1, se dirigindo à base, né, que são os pés, né? Mas isso a gente vai ver já já. Outro conceito que é diferente é o eixo gravitacional do paciente. Não é a mesma coisa da linha de C7, C1. Ela está relacionada, mas a linha gravitacional ela está à frente da coluna, que é essa linha aqui, é o eixo gravitacional do paciente, né? É justamente por isso que os processos degenerativos geralmente tendem a aumentar a cifose torácica, porque o eixo gravitacional da pessoa naturalmente é um pouco mais para frente. Então, pode acontecer, a gente fala de anquilose, de desgaste, desidratação discal, processos em que as vértebras vão se fundindo, aí o indivíduo vai tendendo a ficar mais curvado. E aí o organismo vai tentar adotar mecanismos compensatórios para tentar restabelecer o eixo gravitacional para essa posição aqui. E a gente vai ver que muitas vezes esses mecanismos compensatórios, eles não são, digamos assim, fisiológicos, eles causam dor, sobrecarrega a musculatura e tal. Aqui está falando nesse slide basicamente o que a gente já falou. A progressão natural dos processos degenerativos, fraturas osteoporóticas, tende a aumentar a cifose torácica. Vamos falar inicialmente do sacro. Como que o organismo pode tentar modificar a posição do sacro como um mecanismo compensatório para esse processo degenerativo, né? Aqui a gente está vendo nessa figura o sacro em uma posição normal, digamos assim, e aqui, após um processo degenerativo, o organismo tentando fazer uma retroversão do sacro, né? O sacro, ele está, o promontório, ele está se dirigindo para trás, né? A gente chama isso de retroversão do sacro. Por quê? Observem nessa figura que aqui a coluna cifótica, né, degenerada, o eixo gravitacional ele tá tendendo a ir para frente, ou seja, está à frente da base do paciente, ou seja, isso aqui não é fisiológico. O paciente ele vai ter um desequilíbrio. Aí o organismo desse paciente fictício, ele está tentando fazer uma retroversão da pelve do sacro, ou seja, o promontório está indo mais para trás, para tentar jogar a lordose lombar mais para posterior e tentar fazer com que esse eixo gravitacional se torne o mais fisiológico possível, tentar voltar para o mais posterior, né? Para que a gente entenda isso mais a fundo, a gente precisa entender alguns parâmetros da descrição da pelve. Bom, que parâmetros são esses? A inclinação sacra, que é o sacral slope, que é uma linha formada pela interseção entre uma linha horizontal e a linha do platô do sacro, que forma esse ângulo aqui, essa inclinação sacra, tá? A gente também tem a inclinação pélvica, que é uma linha formada pela interseção entre a linha vertical, que passa pelo acetábulo, aqui é o acetábulo, tá? E uma linha que liga o acetábulo até o ponto médio do platô do sacro. Então, esse ângulo aqui é a inclinação pélvica. Temos também a chamada incidência pélvica, que é uma linha que passa perpendicular ao ponto médio do platô do sacro, com interseção a uma linha que passa do ponto médio do platô do sacro até o acetábulo, incidência pélvica. A gente vai ver mais à frente que a inclinação sacra e a inclinação pélvica, elas são posição dependente. Ou seja, o organismo ele pode utilizar esses parâmetros, pode modificá-los para tentar compensar o desalinhamento
do eixo gravitacional, enquanto que a incidência pélvica ela é fixa, porque praticamente não existe movimento na articulação sacroiliaca, o sacro está fixado na pelve. Então, é uma coisa que ela é própria, é como se fosse, digamos assim, entre aspas, a digital do paciente, uma coisa que é própria do paciente. Ele define o perfil sagital daquele paciente, ou seja, não muda a composição. Tá, aqui só um esquema para a gente mostrar para vocês aqui o que acontece com cada um desses parâmetros quando a gente modifica a posição do sacro. Por exemplo, quando a gente faz aquele movimento de retroversão, que eu expliquei anteriormente, né? A inclinação sacra geralmente tem 40 graus, pode variar de 20 a 65 graus, é posição dependente, como a gente falou. Quando a gente faz uma retroversão do sacro, o que acontece com a inclinação sacra? Ela diminui, tá vendo esse ângulo de antes e o ângulo após a retroversão? Eu diminuo a inclinação sacra, eu diminuo o sacral slope. De forma geral, quanto maior o sacral slope, a inclinação sacra, mais curvada vai estar a lordose, ou seja, vou ter mais lordose, e de forma proporcional, mais curvas vão ter aquela coluna. Quando eu faço uma retroversão da pelve, eu diminuo a lordose, ou seja, deixo a lordose mais retificada, e de forma proporcional, eu também deixo toda a coluna mais retificada. Então, uma pessoa que tem a inclinação sacra maior, ela tem a coluna mais curva, ela tem mais lordose, e a lordose está mais para frente. Quando eu faço a retroversão da pelve, a coluna fica mais retificada, a lordose fica mais retificada e ela vai para trás. Tá? O que acontece com a inclinação pélvica quando eu faço a retroversão do sacro? Aqui é o sacro na posição anterior, de antes, né, a posição inicial, a gente teria essa inclinação pélvica. Quando eu faço a retroversão, eu aumento a inclinação pélvica. Então, diminuo a inclinação sacra e aumento a inclinação pélvica. O valor de referência da inclinação pélvica, ou pelvic tilt, é de 12 graus e é variável com a postura, também posição dependente, como a gente já havia falado. A projeção pélvica é um outro parâmetro, né, que é uma distância entre o acetábulo e a linha vertical que passa pelo ponto médio do platô do sacro, né? Projeção pélvica, ela também aumenta quando a gente faz a retroversão do sacro, tá? E como a gente havia falado, a incidência pélvica ela não muda, pois o movimento das articulações sacroiliacas no adulto é praticamente nulo, é uma constante no indivíduo, define o perfil sagital do indivíduo, apresenta o valor médio de 52 graus, e aqui, ó, nesse próximo slide, vocês vão conseguir ver bem o que eu estava conversando. Ó. Aqui, na primeira figura da esquerda, a gente está vendo um sacro que ele tem uma baixa incidência pélvica, né? Tanto a incidência pélvica como a inclinação sacra, se elas forem pequenas, a coluna fica mais assim, ó, retificada. Aqui já é um paciente que tem uma incidência pélvica maior, né? Proporcionalmente, a coluna lombar ela vai ficar mais curvada. E, de forma geral, a coluna também toda vai ter mais curvas. Nesse primeiro paciente da esquerda, ele tende a ter mais processos que podem gerar dor discal, né? Porque a coluna ela é mais reta, né? Então, pode sobrecarregar o disco. E nesse segundo paciente, como a coluna lombar ela é mais curvada e para trás, pode haver uma maior sobrecarga de facetas e pars, né? São regiões mais posteriores da coluna. Exato. Agora, a gente começou falando dos parâmetros pélvicos ali, agora a gente vai falar um pouco daqueles outros parâmetros da coluna, do eixo crânio-sacral. Lordose lombar e cifose dorsal. Primeiro, tem esse conceito aqui chamado de ponto de inflexão. O que é isso? Quando a gente percorre a coluna, né, aqui a lordose lombar, vai ter um momento em que a lordose ela vai parar de ser lordose e ela vai começar a ser uma cifose. Não necessariamente ao limite entre a região torácica e a lombar, mas vai ter um momento que vai mudar de lordose para cifose.
Esse ponto é chamado de ponto de inflexão, que muda o sentido da curva, né? A gente também tem outro conceito chamado de ápice das curvas. No caso de uma lordose, o ápice é o ponto mais anterior da lordose, e no caso de uma cifose, o ápice é o ponto, logicamente, mais posterior da cifose. A partir daí, a gente vai traçando mais um outro conceito, chamado de ângulo de inclinação, ou tilt. Esse ângulo, como é que a gente faz para calcular? A gente pega os dois pontos de inflexão da curva que eu estou analisando. Por exemplo, nessa figura aqui, eu vou pegar o ponto de inflexão inferior da lordose, né? E o ponto de inflexão superior da lordose. Eu vou traçar uma linha entre essas extremidades e vou traçar uma outra linha vertical. O ângulo formado entre essas duas linhas que eu tracei é chamado de tilt, ou ângulo de inclinação. Isso é importante para a gente fazer algumas análises que a gente vai já ver mais à frente. Falando um pouco da geometria da lordose lombar. Geralmente, a lordose lombar ela pode ser dividida em dois arcos. Um arco acima do ápice, o arco superior, e um arco abaixo do ápice. Lembrando que o ápice é esse ponto aqui, o ponto mais anterior da lordose, né? Esse ângulo, esse arco superior, geralmente tem um valor fixo, em torno de 20 graus da lordose. O que vai variar mais consideravelmente de indivíduo para indivíduo é o arco inferior ao ápice. Por quê? Justamente pelo que a gente falou. Vai depender da inclinação sacra e vai depender da incidência pélvica, que é uma coisa que vai variar de cada indivíduo. Tem algumas relações matemáticas, né, que a gente analisa quando vai fazer aquele raio-x panorâmico, né? Aqui só introduzindo algumas. A lordose adequada, né, geralmente para esse cálculo aqui, 0,8 vezes sacral slope. E interpretando o que a gente falou, só relembrando aqui, para a gente já passar para o próximo slide. Quando a gente faz uma retroversão, que é essa figura aqui em azul, do sacro, a gente tem um deslocamento posterior da lordose, que é como se fosse o organismo tentando voltar ao eixo gravitacional para trás. Essa figurinha amarelo é uma anteroversão do sacro, que eu faço, nesse caso, um deslocamento anterior da lordose. Por que eu coloquei esse slide aqui para relembrar? Porque diferentes indivíduos têm diferentes inclinações do sacro. Se, por exemplo, o paciente ele tem uma inclinação menor do sacro, que seria aquela figurinha azul, ele vai ter uma lordose mais retificada e mais direcionada para posterior. Se a gente traçar um plano cartesiano aqui, a gente diria basicamente que a lordose dele tem uma inclinação negativa, né? Está sempre no zero. Aqui, o positivo seria para a esquerda aqui. Já no paciente que tem um sacral slope, a inclinação sacra maior, percebam que a coluna dele é mais curvada e ela vai primeiramente se dirigir para frente, depois para posterior, né? A gente vai abstraindo mais algumas outras informações. Por exemplo, no caso, nesse caso do paciente que tem a inclinação sacra menor, que são esses dois casos aqui, ele tem menos lordose. Logo, eu chego rapidamente no ápice da lordose, se eu partir de baixo para cima. Então, o ápice é mais embaixo, né? O paciente que tem mais lordose, se eu partir de baixo para cima, eu demoro mais chegar no ápice, porque tem mais lordose. Então, o ápice vai ser nas vértebras mais craniais, mais de cima, né? Outra informação, o ponto de inflexão vai variar também nesses pacientes. No paciente que tem a coluna mais retificada, eu tenho menos lordose. Logo, o ponto de inflexão vai ser mais baixo, porque vai terminar logo a lordose. Se o paciente ele tem mais lordose, o ponto de inflexão ele vai ser mais alto, porque vai demorar mais terminar a lordose. Tá. A gente falou da lordose, agora vamos falar da cifose torácica. A cifose torácica, ela tem algumas relações matemáticas, que isso aqui pode ser consultado, né? O platô superior, o ângulo formado do platô superior de T4 até o platô inferior de T12, tem essa variação aqui, isso pode ser consultado, tá?
O arco inferior da cifose torácica geralmente espelha o arco superior da lordose lombar, que é o que a gente já havia falado. Toda a coluna está interrelacionada. Se eu tenho a maior lordose lombar, isso vai refletir na cifose torácica. E o arco superior da cifose torácica faz com que a inclinação de toda a cifose torácica seja próxima de zero. Falando disso, a gente vai começar a entrar na parte que mais interessa para a clínica em si, né? Existe esse conceito chamado de cone de Dubocet, que são um conjunto de posições, digamos, que são mecanicamente, vamos dizer assim, que são confortáveis para o nosso organismo, em que ele tem um mínimo gasto de energia, né? Com o passar dos anos e com as alterações degenerativas, o paciente pode ir adotando posturas que fogem desse cone, digamos, de mínima energia. A partir daí, vão começar a surgir os mecanismos compensatórios. O organismo vai tentar trazer de novo aquele eixo de volta para posterior. Quando a gente vai analisar esses pacientes, geralmente a gente pede o que a gente chama de radiografia panorâmica, ou de coluna total. Nesse raio-x, a gente faz uma série de cálculos, né? Isso aqui eu só trouxe, porque assim, isso pode ser consultado, né? Para que a gente faz esses cálculos? Para saber se o equilíbrio sagital espinopélvico daquele paciente é fisiológico. Ele é fisiológico quando a linha de prumo de C7, S1, ela está posicionada corretamente, foi aquele primeiro conceito que a gente viu, ou seja, passando pelo espaço L5, S1, que vai até a base dos pés. E esses cálculos aqui, eles denotam um equilíbrio sagital adequado, né? Quais são esses cálculos aqui? Tem vários, né? Tem o mismatch da incidência pélvica menos a lordose lombar tem que ser menor que 10. A cifose torácica, o platô superior de T4 até o platô inferior de T12 tem que estar entre 20 e 50. A lordose lombar neste intervalo aqui. E assim, tem vários outros cálculos, aqui só trouxe alguns, né? A partir daí, a gente pode classificar o equilíbrio daquele paciente em fisiológico ou congruente, compensado ou incongruente, um equilíbrio descompensado. O fisiológico é o que eu já falei, quando a linha de prumo está bem posicionada, e existe uma proporcionalidade entre os parâmetros espinopélvicos, que são aqueles cálculos que eu mostrei, e outros também que existem também, quando está tudo proporcional. Mas existe também o equilíbrio compensado ou incongruente, em que a linha de prumo de C7 ela está posicionada corretamente, só que às custas de mecanismos compensatórios. Como é que eu sei disso no raio-x panorâmico? Você faz o raio-x panorâmico e você faz aqueles cálculos, né, dos parâmetros e vão dar incongruências. Não vai estabelecer, aquelas relações não vão ser obedecidas. A partir daí, você prediz que o paciente tem mecanismo compensatório, está utilizando musculatura tal, por isso ele vai ter dor. E ainda tem o equilíbrio descompensado, que nem os mecanismos compensatórios conseguiram fazer com que a linha de prumo voltasse para digamos assim, a região ideal, né? O eixo gravitacional vai estar para frente, o paciente ele vai tender ao desequilíbrio, né? A partir daí, existem alguns padrões de mecanismos compensatórios a depender de cada indivíduo, né? Tem esse padrão tipo 1, que é aquele paciente que ele tenta aumentar a inclinação, aliás, a lordose lombar para tentar fazer com que o eixo gravitacional ele volte para trás, né? Isso geralmente é possível quando o paciente ele tem uma boa curvatura da lordose, ou seja, geralmente pacientes que têm uma inclinação sacra boa e tem uma incidência pélvica boa, ele consegue aumentar a lordose e jogar ela para trás, né? Esse mecanismo tipo 1, padrão tipo 1, é o menos pior, digamos assim, é o que causa menos dor no paciente, apesar de causar. Só que a gente vai ver que tem pacientes que não tem tanta curvatura assim da coluna lombar e não tem tanta mobilidade, às vezes já uma coluna já
com artrose e tudo, o paciente ele não consegue fazer esse movimento. E aí ele vai tentar fazer uma outra coisa, que a gente falou no começo da aula. Ele pode tentar retroverter a pelve. É uma outra forma dele tentar redirecionar o eixo gravitacional. Ele tenta retroverter a pelve, só que isso é um mecanismo limitado, porque a retroversão da pelve, ela só consegue fazer mais ou menos uns 10 graus. E aí, às vezes, isso não é suficiente para restabelecer o eixo gravitacional na posição que era para estar. E o paciente tenta associar mais um outro mecanismo, fazendo uma semiflexão dos joelhos, né? E aí, o que isso aqui vai causar no paciente? Primeiro, lombalgia, porque ele vai estar sobrecarregando aqui os músculos da região lombar para fazer essa retroversão da pelve. Vai sobrecarregar o quadríceps, porque ele vai estar todo o tempo com essa semiflexão. Então, assim, é um paciente que ele vai ter dor crônica, né? E ainda tem um terceiro padrão, que é o, digamos, é o pior de todos, que é quando o paciente ele tem o processo natural de cifose, de hipercifose devido à idade, ele ainda tem um problema de quadril em que ocorre uma anteroversão do sacro, né? O sacro ele fica naturalmente mais anterovertido. Ou seja, eu tenho dois fatores que tendem a deslocar o eixo gravitacional para frente. Então, o paciente ele vai ter um desequilíbrio muito grande, ele vai ter que precisar muito mais de mecanismos compensatórios, de uso de musculatura, né? Então, voltando para aquele caso da nossa paciente do começo da aula, a gente pode analisar aqui, sem mesmo raio-x, só pela foto mesmo, o equilíbrio sagital espinopélvico da paciente. A gente vê que ela tem uma hipercifose, né, provavelmente relacionada a questões degenerativas. Ela tenta compensar essa hipercifose com uma retificação da lordose lombar, né, para tentar jogar o eixo gravitacional para trás, só que provavelmente ela não tem uma curvatura lombar muito boa, né, já tem processos degenerativos. Aí ela tenta fazer também uma retroversão da pelve aqui. E ainda, como se não bastasse, ela tenta fazer também uma semiflexão dos joelhos. Então veja que é uma paciente que está às custas de mecanismo compensatório no corpo inteiro, né? Então, assim, ela vai ter um quadro de polimialgia, vai ter uma sobrecarga muscular. É importante a gente entender isso, para a gente entender a causa da dor do paciente, recomendar também mudança de estilo de vida, perda de peso, para diminuir a sobrecarga. E é isso. Ótimo, Matheus. Então, quando você pega o paciente, né, talvez a queixa mais frequente no ambulatório é dor. Né? Esse estudo foi motivado a partir de um paciente que tinha uma cervicalgia crônica e, na verdade, ao examinar o equilíbrio sagital, o paciente tinha um desequilíbrio dorso-cervical, né? Aumento da cifose dorsal, alteração postural severa, e isso fazia com que ele utilizasse muita energia para manter a posição da cabeça, aumentando a curvatura cervical. Então, a dor miofascial é a dor mais frequente em patologias da coluna. Nunca esqueçam isso. Não se deixem levar por exames de imagem sem interpretar primeiro esses princípios básicos do exame clínico e da propedêutica para o paciente que tem doença da coluna. Né? As doenças degenerativas levam com muita frequência a alteração do equilíbrio sagital e espinopélvico e produzem dor crônica no paciente. Não deixe que uma avaliação inadequada, uma propedêutica ineficiente, leve à indicação de uma cirurgia, aonde você também poderá ser levado a fazer uma cirurgia equivocada ou errada, aonde também esses procedimentos cirúrgicos servem para corrigir essas distorções do equilíbrio espinopélvico. Muito obrigado, parabéns, ficamos à disposição de todos aqui na nossa universidade.